versículo 2: muitos dos que dormem, está falando da morte, do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Todos nós estaremos diante desse juiz, porque esse julgamento é para os grandes e pequenos. A versão NTLH, uma versão de uma linguagem de hoje diz: os importantes e os humildes. Está falando de toda a classe que vai estar diante dele. Naquele dia não haverá distinção social, não haverá distinção política nem intelectual. Se você é inteligente ou não, estará diante dele. Se você é rico ou pobre, estará diante dele. Se você é político, um cidadão comum, estará diante dele. Queira ou não, se apresentarão diante dele os ditadores. Estarão nesse dia os grandes governantes, os juízes, os juristas, os políticos, os cientistas, milhares de militares, os milionários, os analfabetos, os pobres, os miseráveis e até mesmo os falsos crentes estarão diante dele naquele tribunal para ser julgado. Um dia Jesus esteve aqui na terra, mais ou menos 2000 anos, e ele passou diante do tribunal dos reis humanos. Ele teve que enfrentar Pilatos, foi julgado e foi condenado. Mas esse dia aqui de Apocalipse 20 é um dia glorioso, porque nesse dia as coisas vão inverter. Todos os reis e juízes estarão de pé e dobrarão os joelhos diante dele, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Olha para cá. Eu não sei se eu posso falar tanta coisa aqui, né? Não sei, mas o STF estará diante desse juiz. Se não se arrependerem dos seus pecados, estarão diante do juiz que julga com retidão. Todos os governantes, independente da sua preferência política, se estão corrompidos, estarão diante do tribunal do trono branco. Se alguém acha que é poderoso hoje para determinar a sociedade e as suas regras, quem acha que pode cancelar as redes sociais de qualquer pessoa para que possa calar a voz, um dia essa corte tremenda estará diante de algo mais tremendo, e Jesus julgará todos os teus atos. Ninguém escapará. E não é só ambiente político, ambiente de igreja. Como eu disse e repito, pseudos, ou seja, falsos pastores, falsos crentes, receberão também as suas recompensas. Porque Jesus disse em Mateus 7, 22, 23: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos os demônios? Em teu nome não realizamos tantas maravilhas? E Jesus vai dizer palavras tão duras, tão difíceis de serem ouvidas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nesse dia não será julgado o tanto de dons espirituais que você adquiriu. Nesse dia não será julgado as horas de jejum que você fez. Nesse dia não será julgado de qual denominação você participou ou qual tipo de roupa você usou. Será julgado todo o seu caráter. Aqueles que praticam iniquidade ainda no altar, aqueles que praticam iniquidade louvando a Deus, aqueles que praticam iniquidade participando até mesmo da ceia do Senhor, vocês estarão diante do tribunal, de um trono branco, e serão julgados segundo todas essas obras. As obras serão julgadas. E olha para cá, será um julgamento individual. Além de universal, todo mundo será julgado. O julgamento é individual. Os mortos irão ressuscitar e Deus julgará as ações de cada um, diz a Bíblia.
A expressão segundo as suas obras é repetida pelo menos 2 vezes, versículos 12 e 13. Não tem como transferir sua culpa naquele dia. Cada um será convocado, um por um, a prestar conta diante desse Deus. Será um julgamento de condenação. Não é um julgamento para ver se haverá oportunidade nova. Isso aqui é que nos faz tremer. Porque os registros de cada pessoa serão cuidadosamente analisados com um veredito de culpado. Não há espaço para arrependimento. Sabe por que não há? Porque o arrependimento pertence apenas a essa era cósmica. Eu disse para vocês, na presença dele a terra e os céus fugiram. Não há mais era temporal, esfera, tempo, espaço, terra. Não há mais. Há você diante de um juiz poderoso. Não tem mais onde recorrer para se arrepender. Não tem mais nem lembranças para se defender. Você apenas estará nessa dimensão de juízo. Agora os vereditos são irrevogáveis. Pelas obras ninguém pode ser justificado diante de Deus, não é isso? É isso que a igreja prega o tempo inteiro. Mas pelas obras também ninguém será indesculpável diante de Deus. Aí você pode perguntar: por que Deus julgará boas obras e más obras, já que todos já serão condenados ao inferno, pastor? Claro, para determinar o grau de castigo nesse inferno. Porque isso aqui é tão terrível. A Bíblia mostra que haverá diferentes graus de galardão para os salvos, a igreja, como também mostra que haverá graus de castigo para os perdidos. Só um texto, por exemplo, em Mateus 11, do verso 20 ao 24, Jesus olha ali para 2 cidades, Corazim e Betsaida, e diz que haveria muito mais rigor para elas no dia do juízo do que foi para Sodoma e Gomorra, porque ele chegou lá e eles não se arrependeram dos seus pecados. Haverá graus de juízo conforme as nossas obras. Será um julgamento de obras. Obras aqui significa atitudes, pensamentos, palavras, atitudes e ações dos homens serão julgadas. Eclesiastes 12:14. Porque Deus há de trazer juízo toda obra e tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Será julgado as nossas palavras. Mateus 12:37. Porque por tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Será julgado as intenções, as coisas ocultas e pensamentos, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por Jesus Cristo, disse Paulo, segundo o meu evangelho. O profeta Malaquias fala sobre um livro de recordações de Deus. Provavelmente esse livro será aberto nesse dia. Por mais que os ímpios estejam dispostos a esquecer os seus pecados que praticam aqui hoje nesse tempo presente, Deus nunca se esquecerá de nenhum deles. Apocalipse 21 verso 8 descreve tanto as pessoas como as obras que serão condenadas. Ele diz assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Sabe o que a gente percebe aqui? Que Deus lembrará de todos os pecados e todas as obras. Preste atenção aqui no que eu vou dizer. Todo aborto será lembrado naquele dia. Todo assassinato de feto será lembrado naquele dia. E não será pelo juiz do Brasil, será pelo juiz do universo. Todos aqueles que cometem esses crimes, assassinatos às escuras, todos aqueles que tiraram vidas e pensou que ninguém viu e que a justiça era muito frouxa, pode até ser aqui, mas nesse trono branco jamais escaparão. Sabe, será julgado toda a covardia, porque os tímidos aqui no texto não é aqueles que têm um temperamento introvertido,
alguém que tem vergonha de se apresentar no altar para falar alguma coisa. Serão aqueles covardes, medrosos de afirmar o evangelho que muda a vida, aqueles que não se rendem a Cristo com medo de toda oposição. E olha, tem muitos jovens tapados e lacrados com esse medo, porque a sociedade está querendo acuá-los. Os jovens estão perdendo a coragem, muitos crentes perdendo a força. Mas naquele dia tudo isso será julgado. Os estupros serão julgados, as traições, a depravação de qualquer natureza. Olha para cá também, porque serão condenados os abusos pastorais, os crentes hipócritas, todos os crentes que destruíram os outros por causa dos seus caprichos, por causa dos seus regulamentos, por causa das muitas regras que criaram. Líderes e pastores e crentes vão estar diante do tribunal. Tiago já dizia: não queira ser mestre, pastor, professor, porque terá mais duro juiz. Claro que ele não está falando do trono branco, mas está falando de julgamento, que mesmo os pastores fiéis passarão. Imagine você, pastor pseudo. Imagine, sabe, Paulo disse que um dia diante de Cristo, todos aqueles que tiveram as suas obras como ouro, prata e pedra preciosas, essas pedras são materiais segundo o contexto para falar da mensagem que cada pregador carregou, será julgado pelo olho de fogo de Cristo. Obras que reluz, mas existem obras que a mensagem, o conteúdo que muitos trouxeram: palha, feno, madeira, se queimará e haverá um fumaceiro gigantesco. Presta atenção aqui. Eu sou um pastor desde os 17 anos de idade. Hoje eu estou com 33. Toda vez que eu leio esse texto eu tremo, porque eu estarei diante desse juiz, eu estarei diante desse Cristo, e eu não quero ver o meu conteúdo, as minhas pregações sendo consumidas naquela fornalha. Eu quero apresentar diante do meu Cristo: preguei o Evangelho, preguei as Escrituras, anunciei o teu propósito por inteiro. Eu quero ver a obra da minha pregação continuar, junto com almas alcançadas pelo Evangelho verdadeiro. Há muitos que estarão naquele tribunal, crentes que comercializam a fé, que criam tipos e mais tipos de ofertas e votos, não com a intenção de granjear para a estrutura dos templos ou coisas parecidas, mas porque são amantes do dinheiro, são gananciosos. Muitos adúlteros. Hoje tem crescido o abuso de criança dentro de igrejas. Esses pastores estarão diante de Cristo. Aqueles que abusaram de pessoas vulneráveis, aqueles que humilharam membros de forma irretocável, estará diante do tribunal de Deus. Também será julgado os ativistas. Eu posso falar, não? Mas eu vou falar. Vai ser julgado os ativistas feministas que querem destruir a família. Parece que estão bem, mas os idealizadores de ideologia de gênero, por exemplo, todos os comunistas destruidores de humanidade, estarão diante do tribunal e do trono branco para receber a sentença. Talvez o meu, o seu, nosso senso de justiça esteja em falta, porque a gente vê tanta gente má querem destruir, diz abertamente que irá destruir a família, e a gente olha assim, não vê nenhuma consequência. Só o justo sofre, só o crente apanha, a igreja não está com muita força, os juízes estão comprados. Parece os tempos da sociedade dos profetas menores. A gente pode até questionar a Deus como Abacuque: até quando, Senhor? Até quando gritarei violência e destruição e tu não farás nada? Olha, tudo isso haverá um dia que vai ter um basta. Diante do trono branco, todos esses se prostrarão.
Porque a história tem um desfecho. O mal será exterminado um dia. E agora você não deu um glória, ó. O mal será exterminado um dia. Você já pensou isso? Um novo céu e uma nova terra sem mal, sem o mal, sem males, sem doenças, sem injustiças. Alguns correm para outros países, principalmente se não tiver o comunismo, porque talvez seja um pouquinho melhor, porque querem justiça, não encontram. Nesse dia o mal será exterminado, toda mancha desaparecerá. O mar, a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Presta atenção aqui, talvez eu seja um pouco mais teológico aqui. A palavra inferno aqui não está muito bem traduzida, é muito inapropriada. Algumas bíblias, como a NVI, por exemplo, traz Hades. Talvez alguma bíblia da NAA, Almeida, Nova Almeida atualizada, traz mundo do além. Porque esse é o melhor significado. Hades significa mundo dos mortos. Por isso que você fica às vezes sem entender inferno sendo lançado no inferno, inferno sendo lançado no lago de fogo. Como assim, pastor? É porque aqui é o mundo dos mortos sendo lançado no inferno final, que é o lago de fogo. Logo, a morte, que ele diz assim, que será lançado no lago de fogo, se refere à sepultura. Já o Hades, que é o mundo dos mortos, se refere ao estado das almas dos mortos que estão em um estado intermediário, esperando a ressurreição para serem punidos com seus corpos. Aí a gente volta, todos os mortos dos mares, da sepultura, o corpo, as almas no Hades, mundo do além, e a gente percebe que são termos intercambiáveis, ou seja, sinônimos, para falar da mesma coisa, para falar de malignidade. Tanto é que Apocalipse 6, versículo 8, mostra a morte e o inferno como algo sinônimo. João diz assim: olhei e eis um cavalo amarelo, que representa a morte, e o que estava sentado sobre ele tinha o nome Morte, e o inferno o seguia. Perceba que os dois andam de mão dadas junto ao lago de fogo aqui em Apocalipse 20. Isso me parece que tem uma correlação, tem uma ligação com o que o próprio Jesus disse em Mateus 10, 28, quando ele disse assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. O mal será julgado e há de ser exterminado. E ele diz assim: depois de abrir todos os livros para julgar aqueles mortos, abriu-se o livro da vida. E claro, era comum no mundo antigo essa ideia de um livro elaborado com base em um rolo que continha os registros da comunidade ou dos cidadãos de uma cidade ou nação. Por isso que João utiliza essa imagem. Para alguns aqui, a presença desse livro da vida significa que os salvos também estarão diante do trono branco para serem julgados. Porque se abriu os livros para os ímpios, mas abriu-se o livro da vida para os salvos. Já tem outros crentes que vão dizer assim: não, os salvos não serão julgados nesse dia, eles serão julgados antes, logo depois do arrebatamento, não vão participar do trono branco. Seja como for, não quero te trazer nenhuma linha fixa teológica. Os salvos sim serão julgados pelo tribunal de Cristo, não para serem condenados, mas para receber galardão. Seja o tribunal de Cristo mesmo o trono branco. Paulo escreveu em 2 Coríntios 5:10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Agora, uma verdade é certa: a Bíblia ensina que nenhum crente salvo irá enfrentar um julgamento para condenação. Romanos 8:1, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
João 5,24 disse: quem ouve a minha voz e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Logo nós podemos ter a segurança da salvação com que João escreveu na primeira carta, capítulo 4, 17. Ele diz assim, falando dos crentes: teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. A segurança é certa. Julgados seremos, mas não condenados, receberemos a recompensa. Essa passagem está afirmando que os salvos serão julgados, mas não há o que temer. O livro da vida será aberto, sem dúvida, para mostrar de uma forma indiscutível a diferença entre os salvos e os incrédulos. Todos os que não foram achados escritos no livro da vida, diz aí o texto, serão lançados no lago de fogo. E eu preciso terminar com vocês. Isso aqui determina o destino dos perdidos. O destino dos perdidos será o inferno. Você está me ouvindo? Que vive uma vida promíscua, dentro da igreja ou fora dela. Você está me ouvindo e continua adulterando. A mentira se tornou patologia na tua vida. Você está dando passos largos para o inferno. Jesus irá julgar suas obras. Perceba que o inferno é chamado de lago de fogo. E João coloca o lago de fogo como sinônimo de uma segunda morte. Ambas as expressões para se referir a uma condenação eterna. Claramente que segunda morte aqui ele está falando de uma morte eterna. Não é a morte que mata o corpo apenas agora, é a morte que te matará para sempre. Enquanto ele fala que também esse lago de fogo é como se fosse um lago e um rio. Isso é simbólico, obviamente. O inferno é real, mas a linguagem para se referir a ele é simbólica, sendo apenas uma forma de mostrar o quanto que o inferno é terrível, o quanto que o inferno é doloroso, o quanto que o inferno é pesado, o quanto que é tão péssimo e terrível ir para lá. A Bíblia chega a descrever como lugar o estado de choro, de angústia, de ranger de dentes. Mateus capítulo de número 13, verso 41 e 42, o próprio Jesus, presta atenção aqui agora, diz assim: mandará o Filho do Homem, ele, os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo que causa escândalo e cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. No entanto, preste atenção, o inferno não é um lugar de tortura. Talvez você leu esse texto e muitos outros e pensou que tortura. Muitas vezes a caricatura pintada sobre Cristo lançando os ímpios no inferno passa essa ideia para mostrar um Deus cruel, ranzinza, vingativo, para que você tenha ódio e não temor a Ele. Mas o inferno não é um lugar de tortura, é um lugar de tormento. A diferença, o tormento sempre haverá, mas o tormento não é causado por alguém externamente, é causado pela própria vontade da pessoa. Eu posso até citar um filósofo aqui, dependendo das discordâncias com ele, Jean-Paul Sartre. Ele diz que a porta do inferno será fechada pelo lado de dentro. Somos nós, com os nossos pecados, que estamos indo para o inferno. Os perdidos foram condenados aqui pela sua própria liberdade de praticar suas obras. A gente começa hoje pelo discurso político também e dizer a máxima: meu corpo, as minhas regras. Sabe, essa liberdade é que vai te prender no inferno para sempre. Essa questão de pensar que tudo você pode fazer e que o mundo está livre é apenas uma casualidade, não é verdadeira, tem consequências. Tormento não é tortura, mas é a angústia das consequências das más escolhas que fizemos da nossa liberdade. Deixa eu te lembrar o que a Bíblia diz em Mateus 25, 41. Jesus disse que o inferno não foi criado para você. O inferno não foi preparado para os homens, mas para o diabo e os seus anjos.
mas aqui está dizendo que ele vai lançar os mortos ímpios no inferno, porque para ir para lá você precisa se tornar quase um demônio. É você que decide, é você que toma o seu destino. O ser humano se torna tão maligno que terá que ser exterminado também para sempre. Isso nos mostra que o inferno é necessário e que o inferno tem propósitos. Quero só falar 3 e eu encerro de vez. Primeiro propósito do inferno: revelar o caráter justo de Deus. Por que quem nunca questionou, cadê Deus? Por que ele não faz nada? É assim ou não é? Olha que abuso terrível, que maldade, que ser humano maligno, que depravação, que perversidade. Cadê Deus? Porque você olha e não vê aparentemente a justiça dele sendo exercida hoje. O inferno é necessário para mostrar que ele é justo e que um dia todos esses maldosos estarão diante do governante de tudo, de todo o universo, de todo o mundo natural e moral. Ele é o juiz supremo hoje e sempre. Vai julgar com retidão no tempo e na eternidade dele. E ele tem o direito de julgar aqueles a quem ele deu as leis para serem cumpridas. Cada um nesta vida são pessoas que vão responder pelos seus danos e males cometidos. É evidente que tenha que haver alguém que faça justiça. Se nós não podemos, se quem tem o poder não faz, o Senhor fará, porque o inferno revela o caráter justo de Deus. Em justiça haverá um basta nessa maldade humana. Segundo propósito é que o inferno existe para satisfazer o nosso desejo de justiça. Porque se eu for levar em conta teologicamente de que a imagem de Deus no homem são os seus atributos morais comunicados a nós, se ele é justo, então eu também amo a justiça. E esse sentimento de que quero justiça. Olha o que fizeram com os meus pais, olha o que fizeram com a nossa nação, olha o que estão fazendo com aqueles inocentes e os indefesos. O inferno existe para satisfazer esse desejo aí dentro desse coração seu. Estou falando de justiça, não estou falando de vingança. O juízo final é uma forma de garantir a justiça em um mundo que nem sempre vemos as consequências imediatas das ações dos povos. Porque que o justo sofre, o ímpio prospera? Será respondido no juízo final naquele dia, porque nenhum crime ficará impune, toda injustiça será punida. E eu termino aqui. O inferno tem o propósito de demonstrar que somos responsáveis pelos nossos atos. O trono branco vai dar testemunho da responsabilidade de cada um de vós, seja moral ou ética, pois vai mostrar ao homem que é a criatura capaz de fazer escolhas e escolher o seu destino. Os perdidos irão para o inferno por causa da rejeição do perdão de Deus, por causa dos seus pecados, por rejeitar Cristo, não porque Ele vai mandá-los para lá incondicionalmente. Esse pregador aqui, ele se posiciona, creio no livre arbítrio. E preste atenção em uma coisa: você pode usá-lo da maneira como você quiser, mas serão julgados conforme os seus atos. A humanidade não será condenada apenas pelo pecado original herdado de Adão, mas porque todos pecam. Porque todos pecam. Porque todos são pecadores. Você está preparado para o juízo? Fica em pé comigo, por favor.
Preste bastante atenção. Se for pedir muito, não sei se é muito, até silêncio um pouco. Você está preparado para esse dia? Nós não podemos desprezar as Escrituras. Você ouviu. As profecias estão se cumprindo. O rei virá. Nós precisamos estar preparados para esse glorioso dia. Olha para cá e preste atenção só nesse pontozinho aqui, porque é muito importante. Esse trono branco julgando os homens acontece logo depois do diabo ser lançado no lago de fogo. E os ímpios e perdidos são julgados para que entre os novos céus e a nova terra. Porque os primeiros céus e terra passaram. Lembra disso? O diabo está no inferno. Novos céus e nova terra está vindo. Para que esse mundo seja maravilhoso, falta uma última coisa a ser tirada daqui. Você. Quem está sendo condenado por último é o homem, porque para a terra ser perfeita, você, ímpio, que está destruindo essa terra, precisa desaparecer. Eu gostaria que você sentisse o peso disso. Imagine que para essa terra ser perfeita, você tem que ser exterminado. Isso não te comove. Isso não mexe com você. Para que haja um estado eterno perfeito, você tem que ir para o inferno. E quando eu digo você, estou falando dos ímpios que eu citei aqui. Isso tem que tremer com a sua carne. Você tem que refletir sobre os seus atos agora. Existe uma saída para você que está me ouvindo, jovem. Renda-se a Jesus Cristo. Deixe o Evangelho pautar a sua vida. Caminhe conforme Jesus. Se apaixone por Cristo. Seja dele. Pertença a Ele. Que Ele seja seu. Hoje é o dia, chegou a hora, onde você e Cristo tem que fazer um pacto. Aleluia. Porque o Rei está voltando. Como você está, saúde o povo de Deus com a paz do Senhor. Aleluia. Eu quero que você procure a pessoa que está do teu lado aí, olhe bem nos olhos dela e diz para ela assim: Jesus vai chamar teu nome. Isso te dá medo? Pergunta para ela. Ou te dá alegria? Te dá medo ou te dá alegria? Aleluia. Jesus está confrontando pessoas aqui. Eu quero dizer para você, Jesus vai falar o nome de cada um. Ei, Jesus, fecha os teus olhos. Aleluia. Olha, Jesus vai chamar teu nome. Ele vai chamar o teu nome. Quando Jesus